Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora este vídeo vai chegar a você. Estamos aqui gravando um vídeo, uma videoaula, em resposta à pergunta de um irmão. Ele me perguntou: pastor, me responde aí a respeito do capítulo 4 e versículo 1 de Isaías. Naquele lá diz assim: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Ele me fez essa pergunta e eu lhe garanti que lhe daria esta resposta. E como não é uma resposta assim que é de vida privada, eu estou gravando também para todos. E ele receberá essa resposta e eu estarei dispondo-a através das redes sociais, como agora. Pois bem, para entendermos estes versículos, nós devemos ver o contexto histórico de Israel. Por que que o profeta falou isso? Porque, na verdade, se nós olharmos também para os nossos dias, de acordo com as pesquisas do IBGE, já está chegando na questão de proporção, onde o número de mulher é mais do que o número de homens. Mas aqui não está falando da proporção somente entre mulheres e homens. Está falando da situação em que estas mulheres chegariam, pela falta de homens, e dizer: casa com a gente, não queremos ficar sem marido, tira de nós a nossa vergonha de sermos mulheres solteiras. Esta é a interpretação mais clara, como na linguagem de hoje, na nova versão internacional, que fala que tira de nós o nosso opróbrio. E se aplica à cultura de Israel, porque hoje, na nossa cultura, na cultura de hoje, nessa cultura mundana, feminista, do movimento feminista, as mulheres não querem mais casar, a maior parte dela. E é uma cultura maligna, que estão destruindo o casamento, e a maioria das mulheres preferem morar sozinha. Então não se aplica à cultura de hoje de forma alguma. Vocês podem ver nos programas de televisão, quando vão tratar deste assunto, é defendido claramente, até mesmo pelas novelas, as mulheres querem ficar só, ter uma vida de solteira. Querem ter encontro com homens, mas somente para suprir as suas necessidades sexuais. É isso. Mas viver com o homem, debaixo do jugo do homem, de maneira alguma. Estão pregando contra o casamento. Aqui, está falando aqui, tira o nosso opróbrio, quer dizer, tira de nós a vergonha de sermos mulheres solteiras. Porque na cultura do Oriente, principalmente na cultura judaica, na cultura de Israel, era uma vergonha, e é vergonha as mulheres antes serem solteiras, e principalmente naquela época, naquela cultura. Então, esta profecia, em particular, de primeira mão, se aplica àquele tempo. Porém, vamos ver como era a situação de Israel antes desta profecia. Era uma situação tanto de Judá como de Israel, porque aquele reino já havia se dividido em 2 reinos: o reino do norte, que ficou com Israel, 10 tribos, o reino do sul, que ficou com Judá e Benjamim. Mas os pecados eram comuns. Tanto Israel como Judá cometiam os mesmos pecados. Então havia uma decadência, um declínio espiritual. Havia um declínio espiritual, moral e político. Vejamos só aqui o que diz. Vamos para a Bíblia como fonte da nossa pesquisa e da nossa resposta. Isaías, no capítulo 3, versículos 12 a 15, que antecede o capítulo 4, que é a resposta disso aqui, diz assim: olha só, em relação ao declínio político daquela nação. Os opressores do meu povo são crianças. Não está dizendo que eram meninos, viu? Criancinha de chupeta na boca. Está falando de homens que não tinham discernimento, eram como homens que eram dominados, e eles eram dominados pelas suas mulheres. Olha só o que diz o versículo: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Os opressores do meu povo são como crianças, governados pelos outros, e quem os governa são as mulheres. Então as mulheres de Israel e de Judá, na sua maioria,
viviam uma vida luxurienta. E elas eram muito vaidosas, e para suprir as suas vaidades, elas exigiam de seus maridos muito dinheiro. Era a vaidade em extremo. A Bíblia nunca condenou a mulher a andar arrumada, ter cabelo arrumado, andar de sapato bom, de roupa boa, de maneira alguma. Isso faz parte da beleza da mulher e é de Deus isso. Mas só que ali, as mulheres estavam os homens estavam oprimindo o seu próximo, o pobre, o necessitado, para manter o luxo dessas mulheres. É tão tal que elas tinham até piercing aqui no nariz. Esse negócio de brinco, de piercing, isso não é coisa da agora não é novidade não, isso é antigo. Então a vaidade, o luxo era tão grande que para manter o seu luxo, essas mulheres não tinham amor ao próximo. Não tinham dó de ninguém. E elas obrigavam os seus maridos, elas governavam, elas mandavam neles. No caso, Jezabel é o exemplo disso. Jezabel, ela dominava Acabe. E Acabe fazia os caprichos de Jezabel para manter o seu luxo, para manter a sua luxúria. Ela fazia Acabe matar o pobre, ela fazia o Acabe tanta desgraça. Ela, Jezabel, é que levou Acabe a desejar a vinha de Nadab. A vinha daquele moço. Foi ela que levou. Como ele não conseguiu no diálogo, ela disse, deixa comigo que eu sei o que fazer. E ela projetou a morte daquele homem, tomando o que ele tinha. Assim, as mulheres de Israel seguiram este exemplo maligno. E este exemplo chega até Judá. O rei Acabe era tido como menino dominado. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Então eram homens que faziam todos os caprichos de suas mulheres. E essas mulheres eram malignas, a exemplo de Jezabel. Tá? Aí diz aqui, o Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que foste vós que consumiste esta vinha. Deus está chamando Israel de vinha, Judá de vinha. E ele está dizendo aqui que os anciãos, os seus príncipes, é que tinham consumido esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. O que é o espólio? Tomar, espoliar é tomar. Então vocês tomaram o que o pobre tinha. O pouco que o pobre tinha, vocês tomaram. Vocês tomaram a riqueza do justo. Vocês saquearam para manter os seus luxos. É isso que Deus estava dizendo. E as mulheres de vocês é que comandaram isso. Lá no livro de Amós, elas são chamadas de vacas de Bazã. Por que elas são chamadas de vacas de Bazã? Porque as vacas de Bazã, o gado de Bazã era um gado de luxo. Era um gado que era cuidado com alto tratamento. Com alto requinte de tratamento, era o gado de Bazã. E Deus chega a chamar aquelas mulheres de vacas de Bazã, aonde os seus donos tinham que fazer o máximo para manter a beleza de suas mulheres. Agora aqui nós vemos esses homens fazendo tudo e roubavam o povo para manter o luxo dessas mulheres. Vamos aqui em Miqueias, capítulo 3. Miqueias 3, e versículos 9 a 12. Para nós vermos aqui o que esta palavra está nos dizendo. Desculpe aqui a gente ir devagar, que é para a gente não perder aqui. Miqueias, capítulo 3, 9, versículo 9 a 12. Ouvi isto agora, vós, chefes da casa de Jacó. Está falando dos governantes. E vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Havia uma perversão do direito, do juízo. Eles não respeitavam as leis de Israel. Não respeitavam as leis de Deus, as leis civis. Os homens se tornaram monstros. E por causa também das suas mulheres, que abominais o juízo e perverteis o que é direito.
edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presente, quer dizer, os seus juízes. Os juízes de Israel aceitavam presentes para dar sentença. Aí agora também aqui o declínio espiritual. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. É o que está acontecendo hoje. Pregadores ensinando por interesses. Pastores pregando por interesses financeiros. Aí tem aqui, os seus profetas adivinham por dinheiro. Profecias pagam, é o que acontece hoje, profecias mentirosas. E ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então aqui está mostrando o declínio espiritual, político e o declínio moral. O povo perdeu a moral, perdeu o respeito pela justiça, pela lei, pelos estatutos. Perderam o respeito pelo pobre, a injustiça social. O povo estava... aqui é por isso que a gente tem que entender os versículos antes para ver a sentença. Vamos aqui para Sofonias, capítulo 4, capítulo 1, versículos 4 a 6. Vamos ver aqui para Sofonia, capítulo 1, versículos 4, 5 e 6. Diz assim: E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos Quemarins com o sacerdote, e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Malcã, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor e nem perguntam por ele. Declínio espiritual. Aqui está mostrando a situação de Israel. Agora vamos lá para o livro de Amós, para nós entendermos aqui mais profundamente como estava a situação de Israel. Amós, capítulo 2, versículo 4, 6 e 7. Olha só. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapato, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. Está aqui, injustiça social, declínio moral, espiritual e político. Era a situação. Capítulo 6, versículos 3... Eu vou aqui só voltar no capítulo 4, aqui, como Deus chamava as mulheres de Israel. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus senhores, quer dizer, aos seus maridos, dai cá e bebamos. Então essas mulheres eram como as vacas de Bazã, viviam num luxo muito alto, e elas diziam: não, vamos lá, eu quero dinheiro, eu quero manter o meu luxo, eu quero manter a minha moda, eu não quero nem saber. Não era somente uma beleza que elas queriam manter. Não é errado uma mulher ser bonita, andar arrumada, mas errado é o luxo, é a pessoa não ter amor ao próximo e subir em cima do próximo para se dar bem. A Bíblia condena isso. Meus irmãos, não precisamos ser políticos para condenar as injustiças sociais. Nós, como pregadores do Evangelho, temos toda a autoridade para combater as injustiças. Todo tipo de injustiça, racismo, opressão, o sofrimento do pobre. Nós temos autoridade bíblica para condenar isso, falar contra isso, como homens e mulheres de Deus. Vamos lá no capítulo 6. Depois eu vou voltar aqui no capítulo 4 para confirmar a pergunta do irmão. Capítulo 6, versículos 3 a 7. Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência.
que dormis em cama de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinhos em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Aqui mostra que o povo está vivendo uma vida de luxo, festa. Aqui está falando de festa, não é uma festa solene, não era uma festa de aniversário, não era as festas religiosas, não era a comemoração de vitória, não. Era essas festas de hoje, luxo. É como esses grandes clubes onde vão as famílias tomar cerveja, uísques caros, cervejas caras. Era assim que estava a vida de Israel. Uma vida pecaminosa. E as mulheres gostavam disso, junto com seus maridos. E elas iam mesmo para essas festas, para curtir os seus luxos, bebidas caras. Né? E aí, mas aqui Deus estava cobrando, que eles se ungiam com o mais excelente óleo, mas não era pela quebradura de José, quer dizer, pela pobreza e pela miséria espiritual de Israel, pela pobreza do povo, pela casa do pobre, não. Eles queriam apenas curtir as suas vidas. Por isso que Deus manda Isaías falar agora aqui, e eu vou segurar aqui esses 2 versículos, capítulo aqui em Amós, no capítulo 4, versículos 2 e 3. Mas vamos aqui para Isaías, para a gente ver o que Deus está dizendo e trazer a resposta para o irmão. Isaías capítulo 4. Agora, diante disto, aí Deus fala assim: e 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossas vestes. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Agora, por que deste versículo? É porque Deus está dizendo aqui que ele iria trazer uma grande destruição para Judá e para Israel. E no caso houve. Israel foi levado para o cativeiro e foi destruído no cativeiro. E Judá também foi levado, tempos mais tarde, para o cativeiro babilônico. Só que eles não foram destruídos, mas uma grande leva de homens foram destruídos. Morreram tantos homens que o número de mulheres em relação aos homens chegou a esse ponto aqui. Ao ponto dessas mulheres agora quererem se casar para não sentir a vergonha de serem mulheres solteiras, porque era vergonhoso para o Oriente mulher ser solteira. E Deus estava dizendo: eu vou punir vocês, eu vou matar estes homens, eu vou acabar com estes homens. E aqui no livro de Amós, Deus promete também levar essas mulheres para o cativeiro. No capítulo 4, no versículo 1 diz assim: ouvi esta palavra, vós vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres. Essas mulheres oprimiam os pobres, que quebrantais os necessitados, que dizeis aos seus maridos: dai cá e bebamos. Versículo 2: jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e a vossos descendentes com anzóis de pesca. Olha, eu vou levar vocês para o cativeiro, vou mandar botar anzol no nariz de vocês, vocês serão puxados. As mulheres usavam piercing no nariz. Sabe o que Deus está dizendo? Eles vão botar anzol nesse piercing de vocês e vocês serão puxados como as vacas de Bazã. Vocês já viram que o boi, esse boi que é criado em confinamento, tudo, eles não tem um piercing, uma argola no nariz? Ali? Então Deus estava dizendo: eu vou tratar vocês como essas vacas de Bazã. E vocês serão levados por anzóis no nariz. Isso foi uma realidade. Quem estuda história antiga, principalmente a história do Oriente, da Síria, vê nas gravuras que Senecaribe e outros reis, quando levavam os seus cativeiros, os seus cativos aos seus países, eles botavam anzóis de verdade no nariz de cada um deles e eram puxados. Já pensou ser puxado pelo nariz? Então o camarada ia como boi, sendo puxado pelo nariz aqui com anzol, eles iam pisando na ponta do pé. Dias e dias e meses andando pelo deserto com o nariz furado, com anzol e sendo puxado. Assim Deus estava dizendo, e falando para essas mulheres também: e saireis pelas brechas, uma
após outras. Está vendo? O castigo. Deus fala para ela, olha, vocês serão levadas para o cativeiro. Vocês vão ser levadas de cabeça baixa. Vocês, esse orgulho de vocês, eu vou abater o orgulho de vocês. Deus está dizendo aqui para essas mulheres, eu vou quebrar o orgulho de vocês. E quebrou. No lugar de perfume haverá mau cheiro, fedor. No lugar da encrespadura do cabelo de vocês vão ficar careca. Em vez de vocês que andam aí com o pescoço erguido, vocês vão andar de cabeça baixa. Vocês que andam cascavelando nesse sapato alto, vocês vão andar descalça. Vocês que andam com vestido de luxo, vocês vão andar nuas, peladas. Foi assim. Muitas mulheres foram levadas para o cativeiro nuas, peladas, com o pé no chão, fedendo, com a cabeça raspada, com anzol no nariz. Então Deus está falando isso aqui para essas mulheres. E eu vou matar o marido de vocês, eu vou tirar o luxo de vocês. E isso aconteceu. Nos dias lá em Samaria, quando Senequeribe, quando a Assíria invade Israel, o reino do norte, aconteceu. Aconteceu também quando Nabucodonosor invade Jerusalém por 3 vezes. E muitos homens foram levados cativos, os mais nobres, e muitos morreram à espada. E aí essas mulheres passaram a viver dessa maneira. Deus está aqui prometendo quebrar o luxo dessas mulheres. É isso que esta palavra quer dizer, viu? E eu quero dizer que isso tem se repetido na história de Israel. Quando Hitler levou o povo judeu para o campo de concentração, os homens e mulheres foram levados nus, pelados. Em época de frio, de gelo, e sofreram, morreram no Holocausto. Tudo isso aqui é em cumprimento também dessa palavra aqui. Israel foi levado para os campos de concentração porque não era inocente diante de Deus. Se a gente for ler toda a Bíblia, lá em Deuteronômio, quando Moisés, Deus manda ele subir no monte, e sobre o monte Ebal e o monte Gerizim, no monte ele profetizava a bênção, e no outro monte ele profetizava a maldição, ele profetizou esse tipo de maldição, se Israel desobedecesse a Deus. E tudo isso se cumpriu, não somente nos dias de Senequeribe, e nem nos dias de Nabucodonosor, mas repetiu-se várias e várias vezes Israel sendo levado de forma humilhada para o cativeiro. E a última humilhação de Israel foi nos campos de concentração, quando Hitler levou o povo para o Holocausto, onde eles foram mortos, mais de 6 milhões de judeus. Então a Bíblia se cumpre cabalmente. E a resposta é isso. Não se fala hoje, no sentido do Brasil, que nós temos hoje mais mulher do que homem. Porque aqui elas dizem, casa com a gente. Tira de nós essa vergonha de sermos mulheres solteiras. Porque o contexto cultural hoje é outro. A maioria das mulheres querem viver solteira. E para a cultura judaica é desonroso uma mulher ficar solteira. Então essas mulheres aqui estavam se sentindo envergonhadas e diziam, olha, vem em casa com a gente, não se preocupe em sustentar a gente não. A gente vai pagar a comida, a gente paga, a roupa a gente paga. Queremos apenas ter o nome de mulher casada. Eu creio ter satisfeito a pergunta do irmão e os nossos amados irmãos aí estudem esses versículos e analisem mais profundamente que vocês vão chegar e entender e compreender o que este capítulo 4, versículo 1 de Isaías quer dizer. Amém.